E aí, torcedor tricolor, beleza? Será que hoje o São Paulo finalmente vai conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro? O São Paulo enfrentou hoje o Cuiabá às 19 horas no Morumbi. A expectativa é que hoje finalmente o São Paulo vence o primeiro jogo, né? Apesar de muitos desfalques do São Paulo. O São Paulo no total só os titulares são 6 jogadores. Então o São Paulo vem mais uma vez bastante desfalcado. O Crespo vai ter que se virar aí para escalar o time. Mas eu espero que não faça, por exemplo, o que fez no jogo contra o Santos, né? Porque no jogo contra o Santos o Crespo, na minha opinião, inventou demais. O Reinaldo não pode jogar de lateral esquerdo, porque o Reinaldo de zagueiro, desculpa. O Reinaldo tem que jogar na sua posição, que é lateral esquerdo, é onde que o Reinaldo joga melhor. Pelo menos o Reinaldo sempre tenta criar alguma coisa, pelo menos na minha opinião, ele sempre vai para cima, tenta criar uma jogada ou outra. E na zaga ele fica preso ali só marcando, que não tem resultado nenhum, porque ele não é zagueiro, não é um grande marcador. E o São Paulo perde muito com o Reinaldo de zagueiro. O Reinaldo hoje não joga porque está suspenso. O Igor Vinícius, que vem substituindo o Daniel Alves, também está suspenso. Então pode ser que jogue o Orejuela ali na direita, ou de repente joga com 3 zagueiros e o Rigoni fica ali na ala direita. Eu preferia colocar o Orejuela, porque é o jogador da posição. Porque o Rigoni não é lateral direito, não é ala direita, ele até joga pelo lado direito ali, mas não como ala. Enfim, ele jogou bem aquele jogo contra o 9 de julho, cara, mas o 9 de julho não dá para comparar, né? Porque é um time de quarta divisão, é um time bem fraco, o São Paulo meteu 9. E contra o 9 de julho, pelo menos uma coisa que eu reparei, foi o melhor jogo do Rigoni, que é um time fraco. O Rigoni, na hora que tá apertando os jogos, não tá jogando bem, como o Éder também tá fazendo isso. Inclusive no jogo contra o Santos eu senti até falta do Pablo, porque o Pablo pelo menos vai lá e briga com o zagueiro. O Éder e o Rigoni ficou 2 parados lá, o Luciano ainda brigava um pouco e acabou sendo machucado ainda no primeiro tempo, né? Porque o Luciano é um jogador que briga bastante, ele vai lá, dá carrinho no zagueiro, enquanto o Rigoni e o Éder ficou 2 paradão lá na frente não fazendo nada. O São Paulo não fez um grande jogo contra o Santos, mas cara, tem que pelo menos ter vontade. Se jogar sem vontade fica difícil. Então hoje o São Paulo tá sem o Miranda, né, entre os titulares, o Miranda machucado, o Arboleda na seleção do Equador, o Daniel Alves machucado, mas pode ser que o Daniel Alves ele treinou, pode ser que ele retorne hoje, seja uma surpresa. E precisa jogar, né? Porque daqui a pouco ele vai para a Olimpíada e vai desfalcar o São Paulo, então também não dá para ficar enrolando muito. O Reinaldo suspenso, o Luan continua machucado e o Luciano que machucou na última partida contra o Santos, mais uma vez o Luciano machucado, o Luciano se machuca muito. E é uma pena, porque tecnicamente, se não for o melhor jogador do São Paulo, tem entre os melhores, então não faz muita falta o Luciano para a equipe do São Paulo. E o Hernanes, o William e o Igor Vinícius. O Hernanes e o William machucado e o Igor Vinícius suspenso. Então são mais 3 aí. Então somando entre titulares e reservas, são 9 jogadores. Então São Paulo bastante desfalcado mais uma vez. Mas cara, o São Paulo vai jogar dentro do Morumbi contra o Cuiabá. Nem que seja 1-0, tem que ganhar. Tem que finalmente fazer os primeiros 3 prontos para sair dessa zona de rebaixamento que o São Paulo tá. Porque senão fica difícil. O Cuiabá também ainda não venceu, mas jogou só 3 jogos, né? Também tem os mesmos 2 pontos que o São Paulo. Só que eles só jogaram 3 jogos, tem 2 empates e 1 derrota. Enfim, querendo ou não, ainda tá um pouquinho melhor que o São Paulo no campeonato, né? Na parte do saldo de gols. E o São Paulo precisa vencer. O São Paulo, o Crespo tem que parar de inventar também, porque no último jogo colocou o Reinaldo de lateral esquerdo, colocou o Sara de volante, colocou um ataque muito lento com o Éder, Luciano e Rigoni. Fica um ataque muito, muito lento. Então, tipo assim, o time não tem aquela velocidade que um time de futebol precisa ter. Meu, ele não dá chance pro menino da Ponte Preta lá, ó, até me fugiu o nome agora. Enfim, daqui a pouco, o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, ele não dá chance pro Bruno Rodrigues, querendo ou não, é o jogador mais veloz ali do São Paulo. Dá uma chance pro cara. Se o cara não for bem, 1, 2, 3 jogos, é uma coisa, mas deu oportunidade. Quantas oportunidades já não deu pro Vitor Bueno, pro Pablo, Igor Vinícius, enfim, deu oportunidade para todo mundo. O Diego Costa aí que vem mal na zaga já faz um tempo. O Diego Costa começou bem, mas faz muito tempo que não joga bola. Todo mundo tem oportunidade, só o Bruno Rodrigues que não tem oportunidade. Então, o Crespo, dá uma oportunidade pro rapaz, coloca ele na ponta, na posição que ele gosta de jogar, conversa com o cara, ó, que jeito você gosta mais de jogar, dá uma oportunidade, passa uma confiança pro menino, entendeu? Todo mundo teve oportunidade, então dá uma chance pro rapaz jogar, pô. Se o São Paulo tivesse bem, eu até concordo, meu. Não tá dando, o cara não tá tendo espaço porque tá todo mundo jogando bem, mas não tá. Não é o caso, então tem que pôr um cara novo pra tentar ver se muda alguma coisa. Eu, por exemplo, hoje, eu colocaria o Pablo no ataque junto com ele, com o Bruno Rodrigues. Entendeu? Deixaria o Éder pro segundo tempo, porque o Éder no segundo tempo, na minha opinião, pelo menos nos jogos que eu vi, ele entrou até melhor no segundo tempo do que quando ele começa de titular. E eu espero que tanto o Éder contra o Rigoni não sejam um Rojas da vida, porque o Rojas, que nem hoje, é o jogo ideal pro Rojas. O Rojas, quando pega a galinha morta, ele deita e rola.
Com todo respeito ao time do Cuiabá, mas quando ele pega um time mais fraco, com menos tradição, com jogadores menos carimbados, ele deita e rola. Agora, quando ele pega um time mais forte, ele some o Rojas. E o Rigoni e o Éder tá indo pro mesmo caminho. Os jogos que foram mais difíceis pro São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Santos, os dois, ó, somem. Você não vê os caras pegando a bola. Então, eu espero que o Éder e o Rigoni não sejam Rojas, que só joguem jogo quando tá fácil, quando o time tá ganhando bem. Esse é o esquema do Rojas. O São Paulo renovou com o Rojas. Eu até achei que ia ser um grande reforço, mas infelizmente só joga quando o jogo tá tranquilo. Quando o jogo tá pegado, você não vê o Rojas pegar na bola. Beleza? Então São Paulo e Cuiabá hoje, às 19 horas. Aí o São Paulo no domingo joga os próximos 2 jogos do São Paulo depois vai ser fora de casa. O Ceará no domingo 8h30 e depois o clássico contra o Corinthians lá no campo do Corinthians, que o São Paulo ainda não venceu. Quarta-feira que vem, às 21h30, provavelmente deve ser o jogo da TV aberta. Então, Ceará e Corinthians, São Paulo, os próximos 2 jogos depois de hoje contra o Cuiabá vai ser fora de casa. Então, São Paulo precisa vencer esse jogo contra o Cuiabá para ir depois esses 2 jogos fora de casa que vão ser difíceis. Entendeu? Vão ser difíceis esses jogos. Todo jogo do Campeonato Brasileiro é difícil. Inclusive o jogo de hoje contra o Cuiabá, a tendência é também que se achar que o São Paulo com 6 desfalques vai chegar lá e vai detonar o Cuiabá na fase que o São Paulo tá, não vai. Eu acho que se o São Paulo ganhar, pelo menos na minha opinião, vai ser de 1x0, 2x1, uns 2x0, vai ser coisa apertada. Não vai, na minha opinião, não vai ser goleada não. Beleza? Então eu acho que deve ser um jogo bastante equilibrado, mas eu acho que o São Paulo vence. Acho e espero pelo menos, né? Beleza? Então São Paulo tem hoje o Cuiabá, depois então Ceará e depois o Corinthians. Então, gente, tem que ganhar porque não dá pra ficar embaçando não. Daqui a pouco a gente fica muito lá na zona de rebaixamento, a gente já ficou uns anos atrás. E time grande quando tá lá embaixo pra sair é difícil, beleza? A arbitragem do jogo de hoje é do Ricardo Marques Ribeiro, que a gente espera que o São Paulo não seja prejudicado como vencendo nesse Campeonato Brasileiro, né? Porque o São Paulo foi prejudicado na primeira rodada com o Fluminense, porque teve um pênalti em cima do Rojas, muito parecido com o que o do Fluminense teve, o Fluminense ele deu, o São Paulo não deu. Na partida contra o Chapecoense em casa, uma expulsão que na minha opinião foi muito injusta do Nestor. No jogo contra o Santos também o São Paulo teve um pênalti a seu favor, o juiz marcou falta fora da área, na minha opinião foi pênalti, porque ele continuou fazendo a falta que é dentro da área, então tipo assim, muitos erros contra o São Paulo, e a favor você não vê erro a favor do São Paulo, é só contra. Então, que o juiz, se não errar pro São Paulo, que eu espero também que não tenha erro de arbitragem, pelo menos não prejudique, pô, deixa o jogo acontecer normal, para de prejudicar o São Paulo. Beleza? Então o Daniel Alves pode ser a surpresa hoje do São Paulo e tomara que jogue, porque o São Paulo está precisando muito dele, ainda mais no momento que a gente está sem meio time aí para jogar. Beleza? O São Paulo ontem teve o sorteio da Copa do Brasil, o adversário do São Paulo vai ser o Vasco, né? Todo mundo já deve estar sabendo. O primeiro jogo no Morumbi e o segundo jogo lá no Rio, beleza? Provavelmente São Januário. Então, o Vasco não passa por um grande momento, o São Paulo é favorito do confronto, mas o Vasco tem uma história incrível, é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, acho que é a 5ª maior torcida, né? Do futebol brasileiro, então é um time grande, tem que ter todo o respeito pro Vasco, que por mais que a gente esteja na primeira e eles na segunda, é sempre o Vasco que está em campo, a camisa do Vasco é uma camisa pesada. Então, eu acho que por mais que o São Paulo é favorito, vamos manter o respeito pelo Vasco, beleza? O São Paulo também está falando ainda de trazer o Michael, né? O retorno do Michael que teve uma boa passagem pelo São Paulo, acabou querendo ou não virando ídolo da torcida. E principalmente pelo momento ruim que vive a defesa do São Paulo aí com o Miranda machucado, Arboleda na seleção do Equador. O Léo Pelé ainda tem pouco tempo como zagueiro, né? Então ainda vai ter umas oscilações. E o Bruno Alves também, tem hora que vai bem, tem hora que vai mais ou menos, enfim. Então, eu acho que seria um grande reforço para o São Paulo, desde também que o cara não venha pedir uma fortuna de salário, né? Porque senão também não compensa o São Paulo. O São Paulo já está fazendo um empréstimo aí de quase 80 milhões com bancos, então, tipo assim, porque realmente está precisando de dinheiro. Então, eu acho assim, se não for um absurdo que ele pedir de salário, eu, na minha opinião, como jogador, e ele estiver bem fisicamente, ele é bom jogador. Ele tem uma boa passagem para São Paulo e não tem o que falar do Mike, é bom jogador sim. Então, eu espero que venha, desde que, né, até pela idade dele, que ele não peça um absurdo, beleza? Então, o vídeo já está ficando meio grande aí, quase chegando a 10 minutos. Quero agradecer a todos aí. Quem puder se inscrever no canal, deixar um joinha, eu agradeço aí, indicar para os amigos, beleza? O canal. E vamos ver se o São Paulo hoje finalmente entra no Campeonato Brasileiro, né? Porque até agora a gente, no Campeonato Brasileiro, a gente só ficou olhando os outros times jogar e tá certo que quanto ao Atlético Mineiro também, o Atlético Mineiro não fez um grande jogo com o São Paulo, ganhou, mas não fez. O Santos também, nem falou, o pessoal tá falando, o Santos jogou bem contra o São Paulo, na minha opinião não jogou, entendeu? Não jogou tão bem assim. O Santos jogou um pouquinho melhor, no segundo tempo o São Paulo até deu uma melhorada. Foi mais por erros do São Paulo, que nem a bola que o Liseiro entregou.
enfim. Mas na minha opinião foi isso. Beleza? Então, galera, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e vamos São Paulo sempre, que o São Paulo ganha o primeiro jogo hoje, né? Se Deus quiser. Valeu? Grande abraço a todos.